prezados ouvintes, líderes, amigos e amigas. Boa tarde. Obrigado por estarem conosco, nos prestigiando no podcast Elite. Eu sou Kaique Groff, diretor biográfico e presidente da Academia de Líderes Escritores com Propósito Elite. Hoje abordaremos aqui no podcast alguns temas muito interessantes. Falaremos de legado, liderança, carreira e transformação social. Por este motivo, continue conosco. E para nosso bate-papo de hoje, temos como convidados Aline Alves, founder da Nossa Enfim, Silvana Kimielek, diretora executiva da Escola de Gestão Automotiva. Quero iniciar nosso bate-papo com ela, que é uma grande personalidade executiva do setor automotivo. Querida Silvana, muito obrigada, é uma honra tê-la aqui conosco, muito prazer em recebê-la no nosso podcast. Obrigada, Kaique, pela oportunidade, obrigada a todos vocês que nos assistem, espero contribuir aqui nesse bate-papo, deixando aí o conteúdo útil e trocar aqui com todos vocês, né? Agradeço a oportunidade, obrigada. Tenho certeza que será enriquecedor. E para a gente começar, eu queria entender um pouco como foi o início da sua carreira profissional. Olha aí, uma longa carreira, né? A gente tem que falar de 25, 27 anos atrás. Estou denunciando já a minha idade aqui, né? Então, eu fiz uma faculdade de comunicação social, então eu fiz relações públicas para trabalhar a imagem das empresas em relação à opinião pública. E eu comecei fazendo estágio, fui procurar um estágio, precisava iniciar o meu processo de estágio, e aí arrumei um estágio na área de comunicação e relacionamento com o cliente. Incrível! Numa concessionária de veículos, na época Ford. E aí comecei ali a trabalhar e vi que era para entregar carro zero, Kaique. Você imagina. Então, foi aí que você tinha que começar no setor automotivo. Você veja, o meu primeiro trabalho e a minha atividade se prolongou. Então eu iniciei entregando o carro 0 km e ali fiquei. Comecei a entender, meu Deus, essa opinião pública, o cliente, em relação à entrega do automóvel, do bem durável vendido, é muito ruim, porque era uma bagunça infinita. O carro vendia, o vendedor não falava com o departamento de faturamento. E aí eu comecei a entender que a opinião pública estava muito ruim em relação à marca. E comecei a trabalhar um pouco esse mercado. E aí finalizei a faculdade e acabei ali a minha carreira nesse grupo de concessionárias como gestora de recursos humanos, trabalhando na área de treinamento, desenvolvimento. Foi aí que eu abri a consultoria para o mercado. Nasce aí a Momentum Consultoria e hoje o Complexo Escola de Gestão Automotiva. Incrível. Que tem as marcas para o desenvolvimento do setor. É assim que eu comecei, há pouquinho tempo atrás, quase 30 anos. Foi só assim. Pouco tempo. Pouquinho tempo. Eu só queria entender, Silvana, qual foi o maior desafio que você enfrentou na construção de sua carreira? Pergunta inteligente a sua, né? Olha só, é interessante. O maior desafio que eu encontrei, aí eu não tenho como não misturar um lado nosso feminino e um lado nosso também de capacitação, né? Sabe que a gente tem mostrado alguns dados, até eu fiz uma reunião com você na semana passada. Sim. 53% do nosso público adulto entre 18 e 45 anos não tem o ensino médio completo. Só 3% da população brasileira chegam até a pós-graduação e mestrado e 1% até o doutorado. Sim. Então, foi assim que eu consegui escalar a minha carreira e essa dificuldade em não ter títulos anteriores é o que me fez me distanciar de possibilidades até no início da jornada. Então, você precisa ter títulos e desbravar oportunidades de provar que você pode trabalhar naquela área, de que você, como mulher, você pode desenvolver aquele papel e de que você tem conteúdo para aquilo. Então, é só por meio, de fato, do estudo, da dedicação, que você consegue fazer com que o seu nome, que eu acho que é a reputação, eu quero dizer isso, né? Consiga expandir. Então, acho que essa dificuldade a gente acaba encontrando. De fato, é como essa cadeira que eu estou sentada aqui hoje, né? Que você batia aqui. Tranquilo. Ele me falou para não bater. Bati. Tá tudo certo. Aquele vídeo aí. Maravilhas do ao vivo. Do ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Meu Deus. Então, assim, a gente consegue transpor essa barreira quando você tem muito estudo, dedicação. Então, essa foi como essa cadeira, né, que eu sentei aqui. Para você ocupar uma cadeira, para você ter uma posição, é importante você se capacitar. Então, o tempo, ele é necessário para dedicação e estudo. Então, quanto antes vocês que estão nos assistindo consolidarem uma carreira de estudo,
de conteúdo, até porque hoje tem diversas linhas de estudo abertas, até gratuitos. Harvard acabou de abrir uma linha de gratuidade de cursos. Eu recebi hoje, inclusive, uma comunicação sobre isso. É melhor, porque essa é uma barreira grande no Brasil. Então, você consegue escalar aí, estar em degraus diferentes com o tempo. Que incrível. E a gente falou bastante aí do início da sua carreira, do seu passado, mas eu gostaria de saber em que momento você está hoje. Que bom, presente, né? Estamos falando do presente. Então, hoje a Escola de Gestão Automotiva está atrelada à plataforma de ensino à distância. Nós temos uma plataforma de ensino à distância, nós consolidamos 2 metodologias de ensino. Nós temos isso registrado em Biblioteca Nacional em Brasília, desenvolvemos um método apropriado de como você pode desenvolver profissionais do setor automotivo. Porque hoje a gente não tem tempo de se desenvolver essa linha anterior que eu falava. E como que eu estou na ponta na rede de distribuição, nós estamos falando de quase 50 mil CNPJs, a indústria como um todo tem quase 420 mil funcionários empregados, o setor automotivo é responsável por um percentual importante do PIB brasileiro, a indústria roda muito capital interno. Então, nós desenvolvemos um método de ensino, trabalhando com estudo de ensino à distância, que a gente usa a andragogia, que é o ato de pegar na sua mão e levar você comigo para aprender, e a eutagogia, que é o ato de você aprender sozinho. É como você está acessando um Netflix. Eu posso ter a minha trilha, Silvana, sugeridos para você, de acordo com o meu perfil. E Silvana, navegue e procure o que você quiser. Incrível. E aí eu consigo procurar. Então, hoje a escola está posicionada dessa forma. Nós temos a plataforma de ensino à distância, nós trabalhamos com consultoria de campo, nós já treinamos mais de 50 mil pessoas pelo Brasil. Somos parceiros das federações, da FENAUTO em São Paulo, que é a Federação de Veículos Seminovos, também de associações de marcas. Já fomos parceiros do iCarros, do Itaú, também da FenaBrave, e construímos ali as plataformas de ensino à distância. Então, hoje a escola está consolidada em educação para o mercado automotivo. Esse é o nosso foco de negócio. Incrível. Parabéns pela trajetória, Obrigada. Pelos desafios superados, né, e pelas metas alcançadas. Mas eu queria entender também como você se vê daqui 10 anos. Quem será a Silvana daqui 10 anos? Aí um pouco de coaching, né, que você está fazendo. Você sabe que quando a gente faz uma linha de coaching, algum trabalho, né, de planejamento de futuro, planejamento estratégico, a primeira pergunta que faz quando essa pergunta vem, a gente fala, e agora? E agora? Né, daqui 10 anos. Olha, Kaique, eu fui mãe recentemente. Eu tenho uma menina de 16 anos, a Isabela, e tenho também a Milena, que tem 2 aninhos, né? Então, estou com 47 anos e isso me faz hoje com que eu pense, daqui 10 anos, onde eu desejo estar, com uma bebê ainda, né? Fui pega de surpresa e aí enalteço Deus por esse processo, porque para mim foi um milagre que aconteceu. Então, daqui 10 anos, eu quero estar numa consolidação de carreira como uma palestrante, uma conselheira, participando de comitês educacionais, presidindo frentes educacionais para a evolução do outro. E isso envolve muito ações sociais também. Isso também envolve muito dedicação e doação do tempo e do estudo que eu tive para fazer o outro se desenvolver. Eu quero ter a minha carreira consolidada, um pouco equilibrada, as questões da minha residência com a minha filha já com 12, né? Ela já vai ter 12 anos e a outra já vai estar com 26. E eu não quero nem falar com quantos anos eu vou estar. Eu vou fingir que eu não vou envelhecer, né? E com essa carreira consolidada para poder contribuir com o mercado de uma forma que hoje eu não consigo contribuir devido ao tempo e à agenda que é muito cheia. Então eu quero me doar um pouco mais. Eu quero conceder ao mercado um pouco mais do que eu tenho de tempo hoje. Quero fazer mais trabalhos sociais, quero dividir um pouco esse conteúdo que eu tenho. Incrível. E seguindo um pouquinho na vertente da liderança, para você, um bom líder representa o quê? Olha, um bom líder, sabe que as meninas lá na empresa me colocaram como head educacional da Escola de Gestão Automotiva. Eu falei, tá faltando uma palavrinha aí, já que vocês querem colocar em inglês, head, tá faltando head and the heart da Escola de Gestão Automotiva. Eu sou e desejo ser cabeça e coração de uma operação. Então, eu acredito que um bom líder, sem todas as tratativas educacionais e as nomenclaturas do mercado em si, eu acho que um líder hoje, principalmente atualmente, agora, depois da pandemia, acho que a gente tem que ter um coração muito voltado ao outro, para entender quais são as necessidades dele, para trazer ele para perto de mim, para eu preencher lacunas das falhas dele. Porque às vezes tem um hiato entre o funcionário e o líder.
Então, quais são essas lacunas que eu preciso desenvolvê-lo para trazer ele para perto de mim, da minha operação, para juntos alcançarmos melhores resultados. Então, eu acho que a liderança, ela tem que ser uma liderança de aproximação, uma liderança de juntos, né? Nós precisamos juntos, essa linha de diretor, vice-presidente, né? O CEO, a head. Eu sou de arregaçar a manga e vamos trabalhar junto, né? Porque eu acho que as pessoas não vêm prontas para o trabalho. Sim. E eu uso muito a frase, ela virou até um jargão meu, que eu tomei aí do Vicente Falcone, que é: uma pessoa não bate uma meta porque não quer, e sim porque ela não sabe. Se ela não sabe bater a meta, eu acho que o líder tem que estar ao lado para fazer isso acontecer. Sim. Então, para fechar aqui a minha resposta, é mais ou menos como eu ser mãe novamente. A Milena não sabe ainda. Eu tenho que ter uma geração materna de aproximação. Porque senão eu não vou desenvolver, ela não veio pronta. Então isso me traz à memória a ideia da linha de funcionários, né, de um time de trabalho. Então, para mim, um bom líder, ele tem que ter a cabeça e o coração na operação. E ser um parceiro junto em todo momento, entendendo. Incrível. E agora, mudando para a vertente de legado, você gostaria de deixar qual legado para as próximas gerações, né? E quando você não estiver mais neste mundo, como você gostaria de ser lembrada? Uau! Olha, eu vou começar de trás para frente, né? Eu acho que eu gostaria muito de ser lembrada como uma mulher que guerreou num mundo e num mercado e num país muito difícil, né? Quero muito deixar um legado de força, de boa vontade, de energia. E assim, a Silvana conseguiu fazer algumas coisas diferentes, né? Eu tiro esse exemplo, me traz à memória agora, uma vez caiu uma árvore em São Paulo, né? Para quem mora aqui em São Paulo sabe que é difícil, né? Teve uma chuva terrível, caiu uma árvore em São Paulo e estava impedindo a mão de quem estava descendo, uma via de mão dupla. Então essa mão subia, essa mão descia. Quem estava descendo, no caso era a minha fila, todo mundo estava tendo que invadir a pista de cá para poder passar, porque tinha que ultrapassar a árvore, né? Quando chegou a minha vez, que eu consegui entender o que estava acontecendo, né? De fato, eu consegui virar a árvore no chão. E eu pensei, mas meu Deus, ninguém tira essa árvore do caminho? Alguém tem que tirar essa árvore do meio do caminho. E aí eu olhei para a cara da minha irmã, que estava comigo no carro. Você sabe que eu tenho uma irmã gêmea, Para não nascer uma, Silvana nasceu duas, né? E aí eu falei, será que a gente consegue tirar essa árvore do caminho? E aí eu desci, abri a porta na chuva, descemos, empurrei a árvore com a perna e nós removemos aquela árvore para a calçada para liberar a passagem. Eu enxergo essa história como uma história de boa vontade. Sim. Né? Ninguém me chamou para estar ali, ninguém me chamou para tirar aquela árvore. Mas pela minha boa vontade eu quis fazer isso. Então eu gostaria muito de ser lembrada, Kaique, como uma pessoa que teve boa vontade para auxiliar este mundo de alguma forma. E eu luto para isso todos os dias. Eu busco informação e conteúdo e estudar todos os dias. Eu vou defender o doutorado agora na segunda-feira, dia 11 de dezembro, para trazer para o Brasil. Eu vou ser a primeira mulher que vou trazer um doutorado para o Brasil no setor automotivo, para compartilhar algo e dividir um conteúdo de ciência que ninguém foi buscar. Então quero muito deixar esse legado. E eu comecei de trás para frente, perdi a segunda pergunta do meio. Retoma para mim. E como você gostaria de ser lembrada? Então, é assim, eu gostaria de ser lembrada com essa boa vontade, com essa força e com essa dedicação. Incrível. E uma frase que te define? Essa é difícil, hein? Uau, uma frase que me defina? Olha, você me pegou. Se você deveria ter me falado isso antes, eu deveria ter pensado a madrugada inteira nessa frase. Mas né? A intenção é o ao vivo. É ao vivo, né? Então, olha. Eu acho que eu me trago aqui, me permita usar uma passagem bíblica. Com certeza. Pode ser? A Bíblia é um dos livros que eu mais leio. Na passagem de Josué, o Senhor disse a ele: seja tão somente forte e corajoso. Né? Avance. Incrível. Então eu acho que uma frase que para mim marca é ser forte e ser corajosa, né? Eu, como venho de uma família de ucranianos, meu avô veio da guerra, meu pai foi criado nesse processo, então força e coragem sempre foram inseridos na minha mente e coração o tempo todo. Então eu acho que essa é a frase, força e coragem para seguir essa jornada. Bacana. Para os ouvintes que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, a Silvana faz parte da Academia de Líderes Elite, que é uma academia focada em transformação social
e gerar mudanças efetivas na vida das pessoas que não têm condições de estudar. E aí, trazendo essa visão sobre a Elite, eu queria saber qual que é a sua opinião, o que você tem visto e o que você acha do trabalho que nós estamos executando. É muito notório, né? Você sabe que eu estou junto com vocês nesse processo e é interessante porque vocês colocam todo o processo em destaque, as pessoas têm a chance de estar em vitrines, na grande prateleira de compartilhar os conteúdos que elas estudam. Mas o processo interno de vocês e esse processo de cuidar do outro e do processo social, do projeto social, isso é digno. É digno. E ao conversar com você, Kaique, com a Rosane, com o seu time, porque tem mais Kaiques nessa história. Tem. Dá para perceber no sorriso de vocês a boa vontade de trabalhar esse processo. Então, quando você me contatou, quando nós nos falamos e quando juntos aqui começamos a costurar as ideias, e eu consegui para você algumas oportunidades de montadora, como a Hyundai também e a Honda, já está agendado para agosto de 2024 já, né? Já temos agenda. E aí tem também o Mercado Livre, tem algumas outras, né? As minhas amigas do grupo de influência do setor automotivo, estou em contato com elas, a GM, da Continental, da Stellantis, para que abram as portas. Isso é tão enriquecedor que eu não encontrei até agora um não, Kaique. Incrível. Então, eu acho que vocês estão de parabéns. Para mim é uma honra fazer parte desse processo, desse projeto. Eu sou grata a você por ter me encontrado neste caminho. E o meu propósito aqui, de fato, é contribuir. Quero que vocês contem comigo nessa jornada e para levar os jovens para aprender. Eu já me ofereci a fazer a mentoria. Acho que nós vamos estar juntos aí nas próximas semanas. E eu quero compartilhar isso. E justamente são vocês que dão para mim a minha visão de futuro daqui 10 anos. Incrível. Né? Começo a formar esse meu caminho. Então, eu acho que eu desejo que vocês ampliem esses negócios, que tragam executivos para dentro desse projeto, pessoas que somem essa operação e que vocês consigam consolidar um trabalho de auxílio a esta nação, que precisa desenvolver jovens, pessoas extremamente capacitadas, com muito conhecimento dentro de comunidades, associado a ONGs, e que não tem chance, porque o mundo aqui fora exige algumas coisas que precisa, como postura, comportamento, algumas questões até do próprio ensino, do próprio estudo, e a gente está aqui para contribuir. Sim. Né? Acho que esse é o nosso papel. A gente tem uma linha e um momento da vida que a gente tem que dividir e somar, para somar. Incrível. Queria agradecer você. Obrigada, Kaique, pela sua contribuição aqui conosco, e é uma honra não só tê-la como membro na nossa academia, mas poder compartilhar conhecimento com a gente. Que bom. Continuando o nosso bate-papo, gostaria de conhecer ela, que é um grande nome do setor educacional brasileiro, executiva de renome e empresária. Querida Aline, seja bem-vinda ao podcast Elite. E aí, iniciando esse bate-papo, eu já queria entender como você iniciou na sua carreira profissional, como tudo começou para você. Kaique, inicialmente quero falar que é um prazer estar aqui com vocês. Sou fã do trabalho que a Elite faz, sobretudo o projeto social. Mas, indo já para a resposta da tua pergunta, é difícil depois, né, da Silvana, tão simpática e querida, com uma história tão linda, continuar nessa pegada. Mas eu sou catarinense, de Laguna, e eu vim para São Paulo aos 16 anos para estudar. Vim morar com uma tia minha, mandei uma cartinha pedindo, posso para ir para estudar, e ela aceitou. Ou seja, foi sua primeira oportunidade. Eu fui primeiro para Florianópolis e de lá eu vim para cá. Eu fiquei alguns meses em Florianópolis, depois eu vim para São Paulo. Incrível. E eu vim para estudar, porque em Laguna não tinha instituição de ensino superior, e aí a gente precisava ir para outra cidade para estudar todos os dias de ônibus ou morar em outra cidade. E aí eu fui para Florianópolis e vim para São Paulo. Bom, chegando em São Paulo, eu comecei a fazer a faculdade. Eu sou fisioterapeuta, quase ninguém sabe. Sério? Eu sou fisioterapeuta. E, paralelamente à graduação de fisioterapia, eu comecei a trabalhar, isso final da década de 90, numa instituição de ensino. Incrível. Eu comecei nessa instituição de ensino, que era bem pequena. Quando eu comecei a trabalhar, ela tinha 3.000 alunos, menos que 3.000. E em uma década, eu fiquei uma década nela, e uma década depois ela tinha 100.000 alunos.
uma instituição bem conhecida aqui de São Paulo, Uou. universidade. Então eu vi de fato, eu presenciei todo o crescimento educacional que foi ali no final da década de 90 e início dos anos 2000. E aí eu acho que é importante eu contar essa trajetória, porque os jovens que nos assistirem vão conseguir observar que a gente consegue chegar num nível executivo, mesmo tendo começado num cargo muito básico. E eu comecei como telemarketing dessa instituição de ensino. Na verdade, o primeiro telemarketing dessa instituição de ensino era eu com mais 3 moças. E logo em seguida, eu saí do telemarketing, fui para a área de registro acadêmico, que é a secretaria das faculdades, que vocês conhecem. E em poucos meses eu já tive um cargo de gestão de liderança, o qual eu fui crescendo e tenho até hoje. Então eu saí dessa instituição como coordenadora. Na sequência eu fui para uma outra universidade muito conhecida e muito antiga aqui de São Paulo, que fica numa cidade mais para o interior e tinha campus também aqui. Lá eu fui como secretária acadêmica e geral, que é quem cuida toda a parte de registro acadêmico, né? E de lá eu saí para uma outra, fiquei 5 anos nessa instituição, e de lá eu saí para uma outra instituição de ensino, também bem antiga aqui de São Paulo, a qual eu tive uma passagem mais rápida, e aí eu fui para a instituição que eu estava até recentemente. Entrei nessa instituição, que era a FMU, como coordenadora de relações institucionais, e bem no começo de 2014, em março, e aí, final de 2014, a Rede Laureate comprou a FMU, então eu entrei 6 meses antes. Sim. E eu fiquei com a Laureate, ou eles ficaram comigo, e aí eu tive a oportunidade de primeiro assumir uma diretoria regional em São Paulo, onde eu era responsável por diversas áreas, e nessas áreas estavam na regional FMU, FIANFAAM, FISP, AMB Morumbi e BSP. Em menos de um ano, eu assumi uma diretoria nacional na Laureate Brasil, com diversas áreas também, e aí eram todas as instituições da rede aqui no Brasil, e eu transitava sul, norte a sul, leste a oeste. Ou seja, você sabe o que é escalar, né? Vindo do telemarketing e subindo degrau por degrau até chegar numa diretoria. Isso, e aí era muito importante, essa diretoria nacional, nós passávamos as diretrizes, né? E foi muito importante para conhecer a realidade da educação no país. Então, a gente percebe o quanto essa questão da inserção regional ela é importante nos conteúdos curriculares. Em 2021, a Laureate vendeu todas as suas instituições aqui do Brasil. As instituições foram para um outro grupo educacional e a FMU e FIANFAAM seguiram solo. Sim. E eu voltei daí neste momento para a FMU como vice-reitora, assumi depois uma vice-presidência acadêmica e de inovação e na sequência uma vice-presidência executiva de estratégia e transformação. Então eu tenho, além da educação, ou melhor, dentro da educação, trabalhado bastante com inovação também. Então, a minha trajetória educacional é essa. Paralelamente, né, como tu sabe, eu tenho algumas empresas, uma agência de transformação, pautada em transformação empresarial e pessoal. Por meio dessa agência, eu faço mentoria para mulheres que estão em início do processo de liderança, porque eu entendo que a gente precisa formar bons líderes, e também faço mentoria para adolescentes empreendedores. E, além da Nexus, eu tenho a Nossa Enfim. Não, essa eu já conheço, que incrível essa tu já o trabalho. conhece. A Nossa Enfim, ela é uma empresa de moda, pautada em consumo consciente e moda inclusiva. Então, as peças, elas se transformam em várias formas de uso
E além, né, de todos os outros que sempre têm um propósito, e educação para mim é o maior de todos, mas ela segue o nosso propósito de contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil e incluir, de fato, toda essa cadeia produtiva nesse processo e possibilitar, de fato, aí, a contribuição para o meio ambiente. Bacana. Nós falamos bastante aí do início da sua carreira, do seu passado, o início aí na construção nesse setor educacional, mas eu queria entender que momento a Aline está hoje. Eu estou no momento de mais maturidade, 44 anos. Ainda somos jovens, Silvana, muito jovens. Apesar de não acreditarem que nós temos essa idade, né, Silvana? Verdade, então, acham que a gente é mais nova, né? Com certeza. Sempre. Né? Então, mas eu atuo, né, além do que eu já contei aqui, eu atuo como mentora, conselheira, sou avaliadora do MEC, enfim, entre diversas coisas. Eu estou num momento muito atuante nessa questão de conselhos consultivos. Eu estou como conselheira de uma instituição e estou no momento, de fato, de buscar propósito e significado que tenham significado para os outros. Então, é um momento de reencontro e eu acho que isso é necessário constantemente, a gente está se reencontrando, se buscando, porque a Aline de hoje, ela não é a mesma Aline de ontem. Com certeza. E diariamente é isso, é um processo evolutivo. E falando nisso, como será a Aline daqui 10 anos? Daqui 10 anos? Na sua visão. Jovem. Com certeza. Super jovem. Assim como a Silvana, eu tenho um filho, só que só tenho um filho de 13 anos. Parabéns. Obrigada. A maternidade, para mim, ela é a parte mais complexa, mais desafiadora. Muitas mães, muitas famílias não entendem isso, mas eu acho que sim, e cada dia para mim é um aprendizado. É muito mais fácil eu lidar com a parte do trabalho do que com a maternidade. Vocês entenderam, né? É mais fácil ser vice-presidente de uma instituição com milhares de alunos. 70 mil alunos. 70 mil alunos do que ser mãe. E é um desafio muito grande ser mãe, porque já vou responder a tua pergunta, Kaique, mas se tu já levasse pra essa. É um desafio muito grande ser mãe, né? E eu acho que a gente tem que tirar, na verdade, desmistificar e falar só sobre a beleza da maternidade. Mas quando a gente fala que nós somos mãe, é a responsabilidade sobre educar uma pessoa. E, para mim, é a responsabilidade de educar uma pessoa para ser melhor do que eu sou. Sim. Né? É mostrar para ela quais são, de fato, os verdadeiros valores, significados e o quanto ela pode impactar a vida dos outros, assim como ela pode ser impactada pela vida dos outros. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? É a gente ser responsável por uma vida, no início tão pequena, e depois é difícil também quando tu começa a perder o controle dessa vida, né? Então, é muito complicado. Então, é assim, os problemas só vão mudando, ou as preocupações, na verdade, só vão mudando com o passar do tempo, porque nossos filhos poderão ter 40, 50, continuarão sendo bebês pra gente, né, Silvana? É isso mesmo. Mas a Aline, daqui 10 anos, ela estará atuando como conselheira, tocando muito bem a agência de transformação, né? E deixando aí esse significado da agência de transformação e a nossa enfim, e tocando a nossa enfim, com certeza. Eu vejo isso como um grande desafio, a gente sabe que não é fácil empreender no país. Sim. Tem muitos desafios. Então, essa questão de me vejo daqui 10 anos, de fato, continuando impactando vidas e causando impacto positivo na sociedade. Eu acho que isso é mais importante. Incrível. E qual legado você gostaria de deixar para as próximas gerações e como você gostaria de ser lembrada? Eu gosto muito da palavra transformação, né? Uhum. E impacto positivo. Algumas palavras que estão em moda
mas que eu já venho usando há bastante tempo. Eu quero ser lembrada como alguém que de fato acreditou na educação, como agente de transformação, mas sobretudo de mobilidade social. A educação ela serve para que as pessoas consigam evoluir e consigam ter essa mobilidade social, seja principalmente vertical, mas também ela pode ser transversal ou horizontal, e a gente tem que falar sobre isso porque a gente precisa de fato mostrar para a juventude que está agora o quão importante é continuar os estudos, porque hoje é diferente, né? Eles veem toda essa questão que a mídia digital mostra e acham que tudo é muito fácil. Tudo é muito fácil, e aí eles não têm o discernimento que quem aparece são os que tiveram mais sucesso, e a maioria não tem aquele sucesso, e acham e questionam a necessidade de estudar, de fazer uma faculdade, e a gente sabe que isso ela é importante. Se não servir para trabalhar profissionalmente com isso, com certeza vai servir para torná-lo uma pessoa melhor. Então, eu quero deixar esse legado de ter impactado, sim, por meio próprio ou pelas empresas pelas quais eu tenha passado, impacto positivo na sociedade. E eu sempre falo que se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, eu já cumpri meu papel aqui. Se conseguir mudar a vida de uma pessoa para melhor. Mas eu não quero mudar de uma só, não. Eu quero mudar de muitas. E eu acho que esse caminho ele tem sido cumprido por meio de muitas parcerias, muitos amigos que acreditam no mesmo que eu acredito. Incrível. E uma frase que te define? Ai, uma frase que me define. Essa eu acho que é a pior de todas as perguntas, é a mais difícil de ser respondida. Eu tenho algumas frases que me definem, Kaique. Eu gosto muito, se tu reparar, tu fala comigo pelo WhatsApp, sempre. Se tu for, não é perfil, quando tu clica e aparece uma frase, como que é o nome dessa parte? O status. O status? Não é que fica só um tempinho, é um que fica fixo lá. Enfim, se tu observar, eu tenho 4 desenhinhos lá. E esses emojis. Mas não os de carinha, tá? E o que tá lá é uma frase que meu irmão também utiliza, que é cabeça fria, coração quente. Porque é isso que a gente tem que ter. Sim. Então essa é uma das frases que eu uso, que tem lá. Tem uma frase que eu uso também bastante, que é sempre um passo à frente, porque a gente precisa, de fato, estar olhando para o futuro. E tem uma outra frase que eu uso bastante, sobretudo no mundo corporativo, que é: tempo é vida, né? Então, quando nós estamos aqui, cada um está dando um tempo da sua vida. Sim. Então, não tem nada mais precioso que o tempo. Não, o que existe de maior valor é o tempo, porque de fato tu dá um pedacinho da tua vida para aquele momento. E com relação a isso, eu sempre costumo falar que dê o seu melhor em tudo que está fazendo, porque a gente precisa estar onde nos colocamos, né? Mas no sentido de estar presente ali, de fato, e dar o melhor de si, porque se não der o melhor de si, só quem está perdendo és tu mesmo, porque tu poderia estar fazendo outra coisa que agregasse mais. Sim. Então, sempre busque estar de fato presente, se fazer presente. Incrível. Eu queria agradecer a presença de vocês em nosso podcast. Obrigada. Mas antes eu queria perguntar para você qual a importância do trabalho da Elite para você, na sua visão? Kaique, como eu falei no início, eu sou uma grande fã do teu projeto, da Elite e de todos que trabalham na Elite. Eu não lembro como que a gente se conectou, quem achou quem, aí, enfim. Mas como a gente se conectou, não é o caso. A Elite, ela cumpre um papel social de extrema relevância. Tem várias pessoas de peso junto com vocês que podem contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico de todas as regiões do país, para o desenvolvimento desses jovens. Vocês conseguem levar com os livros que são publicados, não só o conhecimento, mas recursos para esses jovens. E isso não é só disruptivo, é de fato agregador e contribui para o desenvolvimento e de fato agregar valor para essa juventude que tanto precisa e necessita de apoio, porque é muito fácil a gente falar, né, de desenvolvimento, de oportunidades quando a gente tem uma rede de apoio. Sim. É muito simples, é muito fácil. Então, a Elite ela acaba sendo essa rede de apoio na vida das pessoas. Na vida desses jovens, e as que falta pelo governo, pelas famílias, muitas vezes, ou não, e aí seja pelas condições financeiras ou condições sociais, e também pela falta de apoio que os empresários também não dão, porque é muito bonito a gente falar, a gente cobrar o governo, mas a gente não agir. Sim. E aí a Elite está agindo. Então é um passo à frente que vocês estão dando sempre. Por isso estou com vocês. Obrigado. Queria agradecer a presença de vocês. É uma honra para nós conhecermos um pouquinho mais aí sobre a carreira de vocês, tê-la como membro de honra aí em nossa academia. E quero agradecer também a presença de nossos ouvintes, líderes, amigos e amigas, por estarem conosco, nos prestigiando nesta tarde. E para finalizarmos esse primeiro bloco, né, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos vocês que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo. Tudo aquilo que é tangível é efêmero. O seu único legado pós-morte será o que você ensinou de bom para as pessoas. Nascemos anônimos e temos como obrigação fazer de nossas vidas uma bela história. Fazer nosso tempo valer a pena, para que mesmo na morte sejamos lembrados. Lembrados por ações memoráveis e atitudes épicas. Nascemos anônimos para morrer como uma lenda. Eu sou Kaique Groff, diretor biográfico e presidente da Academia de Líderes Escritores Elite, e espero vocês em nosso próximo podcast Elite.